Estamos de volta ao Papo com Ela e hoje a gente conversa aqui sobre a chegada dos imigrantes venezuelanos na nossa cidade. E para isso a gente recebe o Rafael Lira, que é membro da Associação de Defesa dos Haitianos, também a consultora da Organização Internacional do Trabalho, a Bianca Pistório, e a servidora do Ministério do Trabalho e voluntária na Pastoral do Migrante, Marilete Molinari. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Papo com Ela para que a gente possa fazer esse debate. Nós que agradecemos. Marilete, queria que a gente pudesse falar de como é feito o trabalho da pastoral no auxílio dessas pessoas que encontram em Cuiabá um novo local para recomeçar a vida. Certo. A Casa Pastoral, ela recebe, né, dá esse primeiro abrigo para os imigrantes que chegam e tem vários serviços que a pastoral presta para esses trabalhadores. Presta serviço, primeiro, na documentação, né, que começa, às vezes, até pelo CPF, que eles chegam sem a CPF, encaminhamento para pedido de refúgio ou qualquer outra documentação que seja necessário na Polícia Federal, e a carteira de trabalho, que é encaminhamento para o Ministério do Trabalho para fazer a carteira de trabalho. Além dessa atividade da documentação, também nós temos a parte de encaminhamento para o trabalho, pela qual eu sou a responsável, e aí nós fazemos a intermediação entre as empresas e os trabalhadores, mostrando para os empresários a necessidade do trabalho, para os trabalhadores a legislação trabalhista, né, dando conhecimento para eles de como é a nossa legislação. Também fazemos a seleção por funções, né, para que seja encaminhado para a vaga para a qual os empresários precisam, né, e fazemos a intermediação. Além disso, também nós fazemos o trabalho de acompanhamento durante o período em que eles estão na empresa e, às vezes, quando necessário, no período da rescisão de contrato. Bianca, quando essas pessoas chegam num lugar que é completamente estranho à sua realidade, né? É uma outra cultura, é uma outra língua falada. Quais são as maiores dificuldades, tanto para quem chega, como para quem recepciona, né, esses novos moradores dessa localidade? Então, com relação à questão de quem chega, né, eles chegam, na verdade, com um nível de motivação muito alto, né, porque eles vêm carregados de esperança, né, eles vêm carregados de planos, de sonhos, né, de se reestruturarem novamente. Então, assim, chega inclusive até um certo nível de ansiedade para que tudo aconteça de uma maneira mais rápida, porque eles estão num nível de necessidade também muito básico, né? Então, eles precisam muito organizar essa documentação muito rápido para conseguirem entrar para o mercado de trabalho decente, o mercado de trabalho formal, né? Então, eles estão com um nível de motivação, o que é muito atrativo para as empresas, né, fazerem essa contratação muito alto. Para quem está aqui e recepciona, né, no caso a Sociedade Cuiabana, né, enfim, a gente tem como uma característica cultural aqui do acolhimento, né, e isso a gente percebe através das doações que chegam, né, através da sociedade civil que de uma maneira geral procura a instituição oferecendo alguns apoios, né, mas também tem o medo do novo, né. Então, a gente recebe sempre esses relatos, né? Quem são, como eles vieram, como eu tenho certeza se eu posso contratar, se são pessoas de boa índole, enfim, né? São alguns questionamentos que geralmente a gente recebe, né? E aí a gente lida com isso colocando que a gente tem que partir do pressuposto que são pessoas que vêm de uma demanda humanitária, né? Então, que acima de tudo é direito humano migrar, né? E nós, independente das condições que a gente não pode negar a acolher, né? Enfim, aqui no nosso território nacional, porque eles estão numa situação de necessidade mesmo, né? Assim, necessidade de sobrevivência. Então, cabe a gente ter sensibilidade para a promoção dos direitos humanos.
Rafael, você tem uma experiência maior com os haitianos, também dá aula para alguns venezuelanos. Como que é esse contato, né? Como é o contato deles com a nossa língua? Existe uma dificuldade? É uma necessidade na nossa realidade para que eles consigam essa inserção no mercado de trabalho? Sem dúvida, a questão da comunicação, ela é primordial, né? E até mesmo para se conseguir ser inserido no mercado de trabalho, existe essa exigência, né? Que é natural, porque você precisa se comunicar, seja no ambiente de trabalho, enfim. Então, assim, eu trabalho nessa perspectiva de tentar, de alguma forma, reduzir esse impacto, né? Desse choque cultural, da questão da diferença da língua. Isso tanto para o venezuelano quanto para o haitiano é um desafio, né? Claro que para o venezuelano talvez um pouco menor, por ser uma língua mais próxima da nossa, né? Então a gente trabalha nessa perspectiva de tentar, de alguma forma, contribuir para que esse impacto, né, do choque cultural, da diferença, possa ser reduzido. E aí, então, nós trabalhamos nessa frente. Nós atendemos não só venezuelanos e haitianos, mas também temos alunos senegaleses, né, no Instituto Federal, que é um dos projetos que eu participo. E a gente percebe também assim, a força de vontade que eles têm, sabe? Eles percebem essa diferença, eles percebem essa dificuldade e eles persistem e insistem para que seja sanado e eles consigam mesmo se adaptar, enfim, conseguir um emprego, né, para poder seguir a vida e realizar os seus projetos pessoais, né? Marilete, a Bianca disse pra gente que eles chegam muito motivados, mesmo com uma história muito difícil que fez com que eles abandonassem o seu país de origem. Como que é o dia a dia dessas pessoas que estão na expectativa, que estão no aguardo, que ficam sonhando, né, com uma perspectiva melhor de vida? Olha, a gente acompanha diariamente, né? E realmente é uma ansiedade muito grande, porque eles querem a todo momento, quando eles chegam normalmente desprovidos de tudo. Chegam com uma malinha, poucas coisas, muitas famílias que chegam, né, e precisam dar o básico para os seus filhos, sem ainda todos os parentes que ficaram na Venezuela estão sofrendo as consequências lá. Então, quando eles já chegam realmente com essa vontade grande de arrumar um trabalho, de se inserir no mercado e começar a nova vida, né? Tem muitos que já chegam com a documentação, então eles querem no dia seguinte que a gente já tenha uma vaga para eles. Mas, na verdade, é um pouco difícil, né? Não está tão fácil assim. Nosso país também, hoje, nós temos quase 14 milhões de desempregados. Então, a gente está sentindo essa dificuldade para que eles possam ser inseridos de uma hora para outra. Não é fácil. Temos assim recebido bastante vagas, tudo, mas não o suficiente. Nós precisamos, assim, conclamamos a sociedade, os empresários, né, para que eles abram umas exceções, abram umas vagas também para esses imigrantes, mesmo diante dessa dificuldade da língua, porque o grande entrave realmente tem sido a comunicação, né? A pastoral também, além de todos esses cursos de português que tem em várias escolas, com o Rafael foi um grande incentivador desses cursos na rede estadual e municipal. Na própria pastoral nós temos também 3 vezes por semana voluntários que dão aula de português para tentar minimizar essa dificuldade. Mas assim, não é também de uma hora para outra que você consegue aprender uma língua, né? Sim. Então, eles têm essa dificuldade, mas o que a gente tem percebido é que a vontade pelo trabalho é muito grande. Muitos deles já têm uma formação específica. De nível superior, tem a dificuldade que os cursos têm que ser revalidados aqui, né? Mas em nível técnico, eles aceitam, na verdade, qualquer trabalho. Eles estão aceitando, e até poder revalidar seus diplomas e conseguir entrar na sua área, que realmente eles têm essa competência. Então, assim,
Não é fácil, mas a gente está conseguindo encaminhá-los devagar. Cada semana a gente encaminha 3, 4, 5. Quando consegue uma empresa que dá, por exemplo, 5 vagas, 10 vagas, nossa, é uma bênção, né? E aí a gente fica muito feliz com isso. Bianca, quando a gente fala de documentação para regularizar essas pessoas, né? E também sobre esse processo de revalidação dos diplomas, como que isso funciona? É um processo que é moroso, é um processo que custa caro ou é acessível para todos que chegam? A questão da documentação, ela é já inicialmente oferecida como um serviço da Pastoral do Migrante, né, em parceria com alguns órgãos e instituições públicas, como a Receita Federal, para a emissão de CPF, como a Superintendência Regional do Trabalho, né, para a emissão de carteira de trabalho. Então, com a própria Polícia Federal, né, para poder emitir o protocolo, quando está vencido, enfim, né, ou pedido de residência, alguma coisa nesse sentido, de refúgio. Então já tem um apoio da Pastoral do Migrante para fazer esses encaminhamentos e já tem uma comunicação com essas instituições públicas, né? Então já tem um canal direto de referenciamento para isso. Gratuito, né? Que é gratuito, né? Que a Pastoral do Migrante não cobra absolutamente nada por esse serviço de orientação e encaminhamento que acontece todas as tardes na Pastoral, a partir de 1 da tarde, não tem horário para terminar, enquanto tem gente ali, né? Tem uma equipe atendendo. E aí isso acontece, geralmente a maior dificuldade é como a demanda está muito grande, tem os haitianos também, né? Tem os venezuelanos, enfim, a própria Associação dos Haitianos também auxilia nesse processo de encaminhamento para a Polícia Federal. Então, às vezes é a questão de agenda, né? Então, assim, essas instituições têm um número X de pessoas que atendem por dia, mas a demanda tem sido grande, né? Então, às vezes, as próprias instituições públicas também têm recursos humanos limitados e não conseguem, né, abrir muitas vagas. Então, a inserção dele no mercado de trabalho decente depende, primeiro, dessa organização da parte documental, né? Isso tem levado, em média, 45 dias, mais ou menos, né, Marilete? A Polícia Federal está demorando um pouquinho mais, em função da dificuldade com os servidores, e aí atrasa um pouquinho a contratação. E o processo de revalidação do diploma, esse tem custo? Tem custo, sim, porque até inclusive para a própria inserção de crianças, adolescentes, adultos, mesmo para ir para a escola, né, de jovens, para o curso de jovens e adultos, e às vezes entrar para o curso universitário também, né, tem sido pedido alguns documentos traduzidos, né. A SEDUC tem um projeto com haitianos que é muito bacana, que já funciona há anos, né, tem sido um grande parceiro nessa temática, que tem conseguido acolher esses migrantes em algumas escolas no EJA, né, que eles conseguem fazer isso. Enfim, eles concluem o ensino aqui e aí tem a documentação brasileira, sem custo nenhum. Para as crianças, o ano de 2018 a gente conseguiu inserir bastante essas crianças que vieram na rede municipal e estadual também, sem precisar de tradução de documentos, sem precisar mesmo de documentação, porque às vezes eles não têm essa documentação, sai de lá de uma maneira tão emergencial, né, que não dá tempo nem de pegar esse documento. Então, já para os adultos, né, para irem para a parte de ensino superior ou revalidar mesmo sua profissão aqui, é bem complicado, porque assim, é um processo que envolve inclusive o MEC, né? Então tem toda uma questão de um rol de documentos, né? Dependendo do curso tem que fazer prova de validação, como no caso dos médicos, por exemplo, médicos e médicas, por exemplo, né? Enfim, aí tem que juntar toda uma documentação, um processo, e aí para quem chega, né, sem recurso nenhum, né, acolhido em instituições, dependendo da sociedade civil e da sensibilidade também do poder público para poder se reorganizar e se reestruturar aqui, de fato, revalidar um diploma não vai ser uma das prioridades, né? Então a gente precisa mesmo começar a fomentar aqui no Brasil políticas públicas para pensar nessa regularização de documentação, de documentação profissional desses migrantes que vêm para cá, até porque assim a gente está desperdiçando muitos talentos, né? Então tem pessoas que vêm com formações universitárias,
inclusive de cursos que a gente nem tem aqui, né? Então que poderia de alguma maneira contribuir assim sobremaneira no mercado de trabalho, né? No mundo do trabalho mesmo, trazendo as suas experiências, trazendo as suas formações técnicas de seus países, né? Então a gente precisa mesmo pensar a nível de política pública nessa questão da educação. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta na sequência falando sobre os imigrantes aqui em Cuiabá.